cuidar da sustentabilidade, cuidar do clima, cuidar da floresta, é não só bom para o planeta, é bom para o Brasil, para os brasileiros, porque vai ser um vetor de desenvolvimento. Olá, você está no canal Um Brasil, uma realização da FEComércio São Paulo. O canal alcança agora, no final de 2022, a marca de 500 entrevistas. E para comemorar, estamos produzindo uma série de entrevistas especiais sobre temas fundamentais para o Brasil. Hoje, o debate passa por sustentabilidade, relações internacionais, política e políticas públicas. Nossa convidada é a Ana Toni, diretora executiva do Instituto Clima e Sociedade, o ICS, economista, doutora em ciência política e uma das maiores referências em questões ambientais e climáticas no Brasil. Ana, a COP, Conferência das Partes, é uma reunião anual que acontece no âmbito das Nações Unidas e que tem como objetivo negociar e rever o compromisso dos países em relação aos esforços que fazem para combater o aquecimento global. E a intenção é uma só: limitar o aquecimento do mundo a 1,5 graus se comparado aos níveis pré-industriais. Esse ano, o mundo viu a COP27 no Egito, de onde você acabou de voltar, e essa foi uma COP, uma Conferência das Partes, alardeada como uma COP da implementação. Quais foram os avanços dessa conferência? O que você acha que poderia ter avançado e não avançou? E o que não avançou por quê? Bom, primeiro, muito bom estar aqui com você, Mônica. Sim, acabei de voltar da COP, foi uma COP muito animada, muito agitada, mas infelizmente não foi uma COP de implementação como todos nós queríamos. Ela avançou sim, avançou em outros temas, mas infelizmente não em implementação. Ela foi uma COP que no final virou uma COP mais de justiça, de transição justa, porque o grande tema que foi discutido na COP foi um tema técnico chamado perdas e danos, na qual países que certamente com um grau, mesmo com 1,5 graus, se a gente conseguir chegar lá, vão perder parte dos seus territórios, vão perder parte da sua subsistência e que precisam ser reparados em relação a estas perdas. Então, não é mais para esses países ou para essas populações só um problema de diminuir o quanto de emissão, quanto a gente polui, que a gente chama de mitigação, não é tão pouco se adaptar a um mundo mais quente, que certamente todos nós teremos que nos adaptarmos, mas tem populações que vão perder, como eu falei, a sua subsistência, pedaços dos seus países. E esse tema de quem perde, que certamente perderá, faltava em termos de justiça, porque são normalmente populações muito pobres e vulneráveis, países na África ou pequenas ilhas, comunidades muitíssimo vulneráveis, esses tinham não sido contemplados no Acordo de Paris. Então, nessa COP, em vez da gente avançar na implementação de diminuição de poluição, que a gente deveria ter avançado, e infelizmente não fez, mas teve um passo muito importante de olhar para os que mais sofrerão com as mudanças do clima, que são essas populações e esses países vulneráveis, como, por exemplo, pequenas ilhas, que talvez nem existam em 2100. Então, como é que a gente lidava com elas? Então, eu diria que essa foi uma COP muito mais de fazer justiça a estas populações do que avançar na área de mitigação. Mas estou entendendo que foi um avanço. Talvez não tenha sido um avanço como se esperava, né, ou no âmbito do que se esperava, mas é uma questão talvez de reparo ou de justiça com quem tinha ficado para trás, ali por conta do Certamente. Acordo de Paris. Não, certamente um avanço fundamental até para não destravar o que a gente precisa fazer em mitigação. Esse era um tema que estava na agenda há décadas, era uma demanda desses países mais vulneráveis há mais de década, que estava se arrastando, e por isso foi fundamental, e é uma questão moral e de justiça, que ele fosse contemplado, e foi. Obviamente, a gente queria muito mais nessa COP. A gente queria, por exemplo, que essa COP falasse exatamente, foi muito batalhado por isso,
todos os combustíveis fósseis teriam que diminuir aí a sua produção e ter muito menos combustíveis fósseis no futuro. Isso foi negociado até as últimas horas de sábado para domingo, assim, muito, muito intenso, mas no final essa frase não saiu nos documentos da COP. A gente também tinha muito mais expectativa. Saiu uma frase muito importante que é reconhecer as energias renováveis como as energias que vão lidar com as crises energéticas do mundo, serem elas soluções para as crises energéticas. Então, isso foi fundamental. Reafirmaram que o objetivo é chegar em 2100 a 1,5 graus e não mais só 2 graus. A gente então trouxe aí o objetivo para 1,5 graus, não cravou, isso foram muito importantes. Mas eu diria, assim, Mônica, que sem a gente lidar com o tema de desigualdade, não tinha como avançar mais. Então, essa COP foi fundamental porque ela centrou, era uma COP na África, né? Ela centrou no tema de desigualdade, porque a gente sabe que muitos dos países, e principalmente africanos, contribuíram quase nada para as mudanças do clima e são eles que vão ter que lidar muito com as consequências do desenvolvimento e poluição feitos por outros. Então, era fundamental que acontecesse o que aconteceu no Cairo. No Cairo não, em Sharm el-Sheikh. E falando de perdas e danos, a gente tem um componente fundamental da discussão de clima que é financiamento, né? Que é quem paga essa conta. Você falou dos países africanos que respondem ali por 3% das emissões e eram um dos que pleiteavam condições diferenciadas, enfim, um olhar de justiça para a sua situação. Olhando para isso, o que a gente teve como conclusão ou como decisão em relação a financiamento? Nós sabemos que houve um acordo derivado do Acordo de Paris, de que os países em desenvolvimento teriam acesso a recursos financeiros da ordem de 100 bilhões por ano para fazerem os seus ajustes, as suas adaptações, e que esse valor não foi cumprido até o momento. Isso foi discutido? Teve algum avanço do ponto de vista de quem paga essa conta? Não foi muito discutido e é um tema que é sempre discutido em todas as COPs. O tema de financiamento é mais uma das entraves que se tem nas COPs, porque foi acordado em 2015, quando teve a COP de Paris, que os países desenvolvidos, como você mencionou, poriam na mesa 100 bilhões por ano para os países em desenvolvimento. A gente sabe que a necessidade é muito maior do que 100 bi. E eles têm colocado em média aí 83, 84 bi nos últimos 2 anos. Então, muito aquém do que essa promessa. E isso vem não fazendo com que os países em desenvolvimento digam, então tá, se você não colocar na mesa o que você prometeu, países em desenvolvimento, nós também não teremos mais ambição na área de mitigação. Então, ficam um querendo que o outro mostre. E eu confesso que assim, os países em desenvolvimento, quando colocaram aí as suas contribuições, como é que eles iam ajudar a resolver o tema de mudanças do clima, eles estão mal ou bem cumprindo o que falaram. E agora resta aos países desenvolvidos fazerem a sua parte. Ou seja, pelo menos colocar o 100 bi na mesa, colocar o dinheiro de adaptação e agora o dinheiro de perdas e danos, a mínima contribuição que a gente espera dos países desenvolvidos, seja dinheiro público, seja dinheiro privado. Eu só quero mencionar uma coisa que é importante: não falta dinheiro. O problema não é falta de dinheiro. Tem sempre uma desculpa, né? Agora tem a guerra, antes tinha a pandemia, tem sempre uma desculpa. Mas a gente vê que tanto a Europa como os Estados Unidos, seja na pandemia, seja agora na guerra, ou seja para passar os seus New Green Deals ou o Inflation Reduction Act, que foi essa legislação que os Estados Unidos passaram agora recentemente, eles estão colocando 700, 800 bi na mesa para eles fazerem essa transição, fora tudo que colocaram para a pandemia e para o resto. Então, o grande problema está sendo convencer, no caso, os americanos e os europeus, os cidadãos americanos e os europeus, da necessidade de colocar recursos para a cooperação internacional. A gente sabe que mudanças, não adianta um país não descarbonizar, é o planeta inteiro que precisa ser descarbonizado. Então, as populações dos países ricos precisam entender isso.
Não adianta só eles resolverem os seus problemas, eles vão ter sim que ajudar os países em desenvolvimento a também fazerem essa transição. E aí é colocando recursos. E falando sobre, agora menos sobre a COP em si e mais sobre o papel dos diferentes setores, segmentos e olhando para um país em desenvolvimento que é o caso do nosso, né, o caso do Brasil. A gente tem hoje o Brasil como uma das 20 maiores economias do mundo, um dos 10 maiores emissores de gases de efeito estufa, quase, diferente de outros países, quase metade das nossas emissões vem de mudança no uso da terra, né, quer dizer, a conversão de floresta em pastagem, por exemplo. E a gente tem também um cenário bastante desafiador, que é, ao desagregar esse dado, a gente sabe que boa parte disso é desmatamento. A contribuição do Brasil para as emissões de gases de efeito estufa no mundo é oriunda de desmatamento. Olhando para o papel do governo federal, considerando que você acabou de retornar da COP e acabou de se encontrar com o governo eleito, na sua avaliação, olhando para o governo federal, o que, que o governo deveria fazer imediatamente como prioridades para que a gente tenha pela frente 2 anos diferentes do que foram os últimos 2 anos em que a gente teve recorde sucessivo de desmatamento? Então, para um novo governo eleito, e acho que o presidente eleito Lula já mencionou, a prioridade número 1 é acabar com o desmatamento. Acabar com o desmatamento significa não só a gente conseguir cumprir com o que a gente prometeu para nós mesmos, porque está na nossa legislação, está no Plano Nacional de Mudanças do Clima, mas também para a comunidade internacional, através da nossa contribuição para o Acordo de Paris, mas, acima de tudo, o desmatamento não traz benefícios de impostos, ele é feito de ilegalidades, então não traz nenhum benefício para a própria sociedade. Então, acho que tem aí um comprometimento do novo governo de lidar com o desmatamento como sendo uma alavanca, acabar com o desmatamento ser uma alavanca de desenvolvimento. Acabar com o desmatamento não só cumpre a lei, mas ele também vai trazer investimentos, ele também vai fazer com que as populações locais, sejam indígenas, sejam ribeirinhos, sejam as populações urbanas da Amazônia e do Cerrado, consigam ter uma vida melhor. Então, é mais esse olhar do desmatamento como uma alavanca para desenvolvimento sustentável, que foi muito interessante ver na fala do presidente eleito, presidente Lula. Acho que isso é a primeira coisa que temos que fazer. Na COP, ele também prometeu que convidou a comunidade internacional para a gente fazer a COP no Brasil. E em 2025, seria, né, a COP 30, seria aqui no Brasil, se eles aceitarem, e ainda reforçou que na Amazônia. Então, eu acho que mostra, mais uma vez, esse olhar desse novo governo, que cuidar da sustentabilidade, cuidar do clima, cuidar da floresta, é não só bom para o planeta, é bom para o Brasil, para os brasileiros, porque vai ser um vetor de desenvolvimento. Então, acho que é nessa toada que ele entra. Acho que tem muito trabalho pela frente. Primeira coisa é, logicamente, começar a combater o desmatamento, e, de novo, foi um passo muito importante. O presidente Lula aceitou o convite dos governadores da Amazônia. Então, ele já demonstrou que não é o governo federal combatendo o desmatamento, é o governo federal, junto com os governos estaduais, junto com as prefeituras, com a sociedade e o setor privado. Ele deixou muito claro que o acabar com o desmatamento não é a responsabilidade de um governo federal, é a responsabilidade de todos nós. Eu acho que essa é a prioridade número um que a gente tem aí nos próximos anos. Ela não acaba aí, ela começa aí e é fundamental para isso. Mas, lógico, também vamos ter que fazer coisas na área de agricultura e principalmente na área de energia, que essa a gente ainda está muito atrasado para demonstrar para o mundo a nossa capacidade ainda maior de ter uma matriz energética limpa. E pegando essa responsabilidade comum, né? Essa responsabilidade que é de todos nós, como é que você avalia o papel dos políticos? Sejam eles prefeitos, governadores, mas sobretudo um Congresso Nacional, que a gente sabe que nos últimos anos também não tem tido muito compromisso com essas pautas, e que é um Congresso será um Congresso, né, em 2023, com um viés mais à direita do que a legislatura anterior e também mais à direita do que o presidente. Como é que você vê a responsabilidade desses políticos e a relação desses dois poderes?
Não, em relação aos governadores e aos prefeitos, eles têm o poder executivo nas suas mãos. Então, acho que para esses está muito claro qual é a tarefa, que é trabalharem juntos com o governo federal no combate do desmatamento, com as suas secretarias de meio ambiente e por ali fora e com os incentivos necessários. Para os políticos eleitos, os congressistas, mas também os políticos eleitos a níveis estaduais, acho que a primeira coisa, na área de mudanças do uso da terra, né, florestas, é, não tentarem novamente piorar a legislação. O Brasil tem uma legislação robusta. Nos últimos 4 anos, a gente resistiu muito não mudarem as legislações, e eu acho que esse é o primeiro papel que os congressistas têm que fazer. Não conseguiram mudar a legislação sem um governo progressista, não é agora que vão conseguir. Não tentem, não tirem a nossa energia para isso. Se precisar, a gente vai combater de novo, mas vamos trabalhar no que a gente tem que fazer para trazer desenvolvimento para esse país. Então, acho que não trazer problemas já vai ajudar muito, né? Não trazer os jabutis, que sempre trazem, aí já vai ajudar muito para a gente poder fazer o que necessita fazer, é principalmente olhar algumas pautas econômicas, seja a reforma tributária, seja o que será aí o mercado de carbono, seja a implementação da política de serviços ambientais, para a gente fortalecer essa relação entre a economia e a sustentabilidade, porque a gente ainda não fez esse trabalho, esse é um trabalho a ser feito, e os congressistas poderiam ajudar muito, se eles realmente quiserem fazer isso. Então, eu espero que eles mudem agora de antena e parem da antena de destruição e mudem para a chavinha de vamos construir junto o Brasil que queremos e que será um Brasil sustentável. Está na cara que é isso que todos nós queremos. Pensando nesse papel, ainda diante dessa responsabilidade comum, a gente falou de governo federal, falou dos políticos, você tem uma atuação bastante estreita com o setor privado. Eu queria que você comentasse com todo mundo que nos assiste a importância das empresas em relação a esse tema, seja do desmatamento, seja da agenda do clima de maneira mais ampla, ou até da sopa de letrinhas que a gente tem se acostumado a ver na imprensa, no noticiário, que é o ESG, preocupação com a pauta social, ambiental e de governança. Uma das críticas, Ana, que a gente ouve é que essa pauta ainda carece de materialidade, né, no âmbito das empresas. Como é que a gente faz essa pauta avançar? Qual a importância do setor privado para respeito a direitos humanos, para respeito a indicadores socioambientais, por exemplo? E como é que a gente diferencia o compromisso concreto de fachada, de greenwashing? Então, acho que o papel do setor privado é absolutamente fundamental. Eu colocaria assim, pare a pare com os governos executivos, federal, estadual e municipal. Porque, na verdade, quem implementa as ações serão as empresas junto com esses poderes executivos. E eu vejo que o setor privado, e acho que é certo, né, o que acontece, eles respondem muito para o ambiente na qual eles atuam. Então, num ambiente que a gente teve no Brasil dos últimos 4 anos, onde havia a comunidade internacional falando, olha, estamos indo para ter parâmetros, estándares sociais e ambientais melhores, né? Os investidores querendo que as empresas tivessem esses parâmetros cada vez mais altos. E um governo federal no Brasil que falava, não se importe com essas letrinhas, não se importe com esses estándares, vão fazendo. A gente vai fazer vista grossa se você estiver fazendo alguma ilegalidade ambiental, a gente está aqui fazendo um pouco essa vista grossa. Então, foi um pouco um sinal dúbio para as empresas. E aí realmente depende de cada empresário ou empresária de saber para onde vai. Né? Ele ou ela fica, vou para um lado, meu competidor vai para o outro, ele vai ter uma vantagem comparativa que eu não tenho. Mas o que a gente percebe é que as empresas sabem que o Brasil não é uma ilha, aliás, que ilha é grande, né? Mas
sabe que o Brasil não é numa ilha, a gente está num contexto internacional na qual o tema de mudanças do clima é preponderante, não é uma questão de ser a velocidade que a gente vai ter que fazer essa transição. E aí eu vejo dois tipos de atitude. Umas que estão olhando para oportunidades nessa nova economia, estão abraçando essas novas oportunidades. A gente não sabe se essas oportunidades... Então, tem muito risco, né? Porque você não sabe se elas vão vingar. E outros que ficam abraçados no seu modelo de negócio antigo, seja com atitudes não diversas, seja com uma empresa que não está nem aí com mudanças do clima, na qual é o modelo antigo. E quem vai sobreviver são as empresas, não resta nenhuma dúvida, a gente já está vendo isso lá fora, no longo prazo serão as empresas que estão abraçando esse mundo em transição. Não é uma atitude fácil, e por isso acho que cada vez mais as empresas trabalharem juntas dentro dos seus setores, arriscando juntas, é a maneira que eu estou vendo que elas estão trabalhando. A gente está vendo muita empresa fazendo muita coisa legal, nascimento de muitas novas empresas na área de mercado de carbono, na área de agricultura, na área de energia. Então, o que não faltam são boas empresas. Elas têm agora que ganhar escala, e aquelas que não abraçarem ou não abraçaram essas mudanças vão ter cada vez menos espaço. E você mencionou sobre oportunidades, né? O mundo mudou, as oportunidades estão passando, a gente precisa de empresas e pessoas de negócios comprometidos com essa nova visão de mundo. A gente tem, Ana, há cerca de 20 anos, uma discussão em aberta que é o acordo União Europeia-Mercosul, né? É um acordo extenso, ele é um acordo comercial que traz ali algumas contrapartidas ambientais, que sofreu um certo revés no governo atual, sobretudo por pressão da União Europeia em relação à nossa negligência com os nossos ativos ambientais. Como é que você vê a importância do acordo e o que que você acredita que a gente pode esperar para frente nesse novo governo que toma posse agora em janeiro, em relação a ele? Eu acho que o mundo, Mônica, está mudando em termos de que tipo de processos de globalização a gente quer. E está claro que o acordo EU-Mercosul ele é um acordo que foi negociado por 20 anos, como você mencionou. E ele não pensou nas questões de clima ou de meio ambiente desde o início dessa jornada de negociação. Então, obviamente, teria muita coisa que a gente poderia rever no acordo Mercosul-União Europeia para que ele ficasse mais robusto no tipo de acordo que pudesse contribuir no combate às mudanças do clima. Entretanto, isso não aconteceu, o acordo está entre as duas partes mais ou menos fechadas, e acho que espero que o novo governo vá sim continuar com o acordo EU-Mercosul, que apoie essa relação cada vez mais próxima da Europa. Acho que o Brasil ainda é um país bastante fechado comercialmente, então precisaria de um acordo robusto, grande. Agora, eu acho que tem que dar ao novo governo a possibilidade de fazer alguns reparos, mesmo que pequenos, ainda no acordo. Por exemplo, assegurar, tanto para o lado europeu como para o lado brasileiro, assegurar que a gente possa assegurar para os europeus as nossas obrigações vis-à-vis o desmatamento, que está na nossa legislação, e, ao mesmo tempo, que o Brasil tenha a condição de se reindustrializar com uma indústria limpa, que o acordo permite pouco, porque o acordo meio que nos coloca ali numa salinha de exportadores de só commodities. Então, eu acho que são pequenos reparos que seriam úteis, ou talvez combinar uma revisão de algumas áreas do acordo em 4, 5, 6 anos, não sei. A gente mesmo fez contribuição para um side letter, um acordo paralelo sobre a proteção da Amazônia, que deveria ser incorporada no acordo Mercosul-União Europeia, mas eu acho que é fundamental o Brasil se juntar à Europa com um grande acordo comercial. Acho que seria muito bom para os países do Mercosul e também da União Europeia, se for um acordo balanceado. Então, espero que o governo Lula, nesse momento de transição, também já esteja considerando este acordo e que faça parte aí do menu
esse pequenos ajustes que eles talvez queiram fazer. Ana, nós falamos da importância da COP, falamos de importância dos diferentes atores e segmentos, né? Governo federal, os entes subnacionais, papel dos políticos, papel das empresas, oportunidades comerciais que estão na mesa. Eu gostaria de agora, caminhando para o fim, entender um pouco sobre a sua visão a respeito da sociedade civil. O ICS, Instituto Clima e Sociedade, que você dirige, foi um dos responsáveis, foi o principal responsável, não é exagero dizer isso, para criar as condições para que a sociedade civil brasileira chegasse às COPs nos últimos 3, 4 anos, de maneira articulada e que chegasse a essa última COP agora no Egito, de maneira coesa e também num novo papel político em interlocução com o novo governo eleito. Símbolo disso é o fato de que o presidente eleito passou no Brasil Climate Hub, né, que é o espaço físico em que a sociedade civil fica concentrada sob a coordenação do Instituto Clima e Sociedade, e fez também um agradecimento público à sociedade civil. Queria que você comentasse, a partir desse papel político que o Instituto Clima e Sociedade adquiriu ao longo desses anos, como é que isso aconteceu? Porque eu imagino que isso não tenha sido necessariamente pensado desde o início. Quais foram os aprendizados ao longo desses 3, 4 anos? E como é que você avalia o papel da sociedade civil nesse próximo governo, nos próximos 4 anos? Então, Mônica, primeiro deixar claro que assim, o Brasil Climate Action Hub foi uma iniciativa, não, com muitos atores, que o ICS teve aí a honra também de participar, de ter aí dentro da coordenação, mas são muitas e muitas e muitas contribuições de muitas organizações que fizeram juntos, né? Isso foi realmente e é realmente uma iniciativa coletiva da sociedade civil, e acho que ela teve um simbolismo, e tem um simbolismo muito grande, que é o protagonismo da sociedade civil brasileira na área socioambiental. Eu acho que o Brasil Climate Action Hub mostrou quão forte e diversa é a nossa sociedade civil. Então, acho que teve um papel muito importante de resistência, de engajamento de todos os atores, não ficarmos na bolha de ONGs, mas sairmos da bolha e abraçarmos os diferentes desta bolha. E aí, não, de novo, o setor privado foi fundamental. E, por fim, muito propositivo. A maioria do tempo que a gente gastava nas milhares dos eventos eram ao redor de 40, 50 eventos por COP nesses últimos 4 anos que a gente teve no pavilhão do Brasil Climate Action Hub. A maioria desses eventos eram eventos propositivos, que mostrava que a sociedade civil, abraçada com o setor privado, os governos subnacionais, está preparada para o enfrentamento das mudanças do clima. Agora, acho que o papel da sociedade civil, não só lá fora, nas próximas COPs, mas aqui no Brasil, muda. Em relação à COP, eu espero, e foi a proposta que a gente levou para o presidente eleito, o presidente Lula, é que a partir do ano que vem a gente não tenha um pavilhão da sociedade, um pavilhão do governo federal, um pavilhão dos governadores da Amazônia, mas que a gente tenha um espaço compartilhado e multi-stakeholder de todas essas vertentes, cada um com a sua autonomia, para ter os seus eventos, fazer as discussões que quer, mas fazermos juntos. Então, a gente espera ir para a próxima COP muito mais próximo e num espaço coletivo que, simbolicamente, eu acho que mandaria uma mensagem muito grande, que a gente pode divergir, mas a gente sabe qual é a direção que o Brasil inteiro quer. E em relação à nossa atuação aqui no Brasil, eu acho que o grande desafio agora é a implementação. Eu espero que a sociedade civil, nós todos, logicamente, a gente está sempre preparado para resistir quando precisar, monitorar os governos, quando precisar brigar, a gente briga, mas eu acho que um dos grandes desafios da sociedade civil agora vai ser trabalhar com os atores, seja privados, seja dos governos federais ou subnacionais, que queiram implementar ações climáticas concretas, fazer junto. E é isso que eu espero. Vamos partir agora para essa implementação, porque é isso que vai diminuir a emissão. E é isso que eu espero que a gente faça o mais rápido possível. Ana, super obrigada pela, pela visão, pela generosidade da contribuição. Eu queria agradecer em nome do Brasil o seu tempo também para estar conosco
e te cumprimentar por todo o trabalho de muita gente, que às vezes aparece mais ou aparece menos, mas enfim, em seu nome eu cumprimento também toda a sociedade civil que tem, ao longo de tantos anos, não só dos últimos 4, trabalhado pela questão climática e da justiça climática também, porque sabemos que o problema não incidirá igualmente entre todos, né? Vai penalizar, em especial, os mais vulneráveis, num país que já é marcado por muitas desigualdades. Obrigada mais uma vez e sucesso para você sempre. Então, obrigado e vamos que tem muito trabalho aí pela frente para todos nós.